lá muito bem com o resto do elenco. E a diretoria do Botafogo, pelo presidente Maurício Assunção, banca o Estevão e conversa com o Eric Faria aqui pra gente do Arena. Boa tarde, Eric. Boa tarde a todos os amigos do Arena. O Botafogo está aqui em Guayaquil, mas a cabeça de todos está aí no Brasil. Claro que o time está levando a sério a competição, a Copa Sul-Americana, tem boas chances de classificação, venceu o Emelec no Rio de Janeiro por 2-0, pode amanhã aqui perder por 1 gol de diferença, que ainda assim estará classificado. Mas a situação no Campeonato Brasileiro é muito preocupante, principalmente depois da derrota do último domingo para o Vitória por 3-1 no Engenhão. O time continua na zona do rebaixamento, a torcida protestando demais, houve casos de indisciplina no vestiário. Por exemplo, o Jonatas brigou com o coordenador de futebol Márcio Thompson, ele e o Eduardo foram afastados dessa viagem aqui para o Equador. Ontem à noite eu tive a oportunidade de bater um papo com o presidente do clube, Maurício Assunção, que deu uma entrevista reveladora. Disse que não vai mexer na comissão técnica, que o trabalho do Estevão Soares é bom, muito embora o Botafogo com ele esteja a 9 partidas sem vencer no Campeonato Brasileiro. Mas ele disse também que numa reunião de diretoria, na quinta ou na sexta-feira, pode acontecer algumas mudanças, principalmente no elenco. Ele está muito insatisfeito com alguns jogadores que, segundo ele, parecem estar meio descompromissados com esta situação do Botafogo. Vamos ouvir então um trecho dessa entrevista do presidente do Botafogo, Maurício Assunção. Não era o presente que eu queria, mas a questão do Estevão para a gente está tranquilo. O trabalho dele está sendo muito bem feito e a questão não é essa. Os próprios jogadores colocaram isso para a gente, né? Quando a turma mesmo falou, presidente, a culpa não é do treinador, a culpa é nossa, a gente é que precisa resolver as questões dentro de campo. Então a gente tem que identificar o que não está acontecendo para eles poderem render o que eles precisam render. Tivemos uma ótima impressão quando o Maurício Assunção veio aqui ao programa, o presidente do Botafogo. Nem ele sabia que o time precisava ser reforçado para o Campeonato Brasileiro e acabou não andando como ele queria. Agora é uma atitude, acho que bacana, da diretoria e dos jogadores. Dos que estão comprometidos, né? Sim. Isso que eu falo sempre assim. Nós ouvimos o Marcos falar algumas coisas aqui que são interessantes. Você percebe claramente quando o cara está comprometido com o clube, com a história, pode ser craque ou não. Claro. E tem muito disso. Kleber, eu te juro que é até meio chato falar isso aqui, porque você acaba não podendo dar o nome à pessoa que fala isso. Eu ouvi dias desses de um jogador de futebol. Tem cara que o time perde o jogo, está perdendo o jogo no intervalo, ele está marcando a balada da noite, entendeu? E tem cara que está nervoso, chutando cadeira e tal. É a diferença do profissional comprometido e o outro que não é comprometido. Ouvi isso de um jogador de futebol profissional. E parece que essa também é a avaliação que faz o Botafogo. Quem estiver afim, lógico, continuará conosco. Quem não estiver, porque agora, se o Botafogo não tiver... eu sempre fico meio assim com as palavras da moda, né? O projeto, o comprometimento, o foco. Mas se o Botafogo não tiver hoje este comprometimento, se os jogadores do Botafogo não sofrerem o que sofre a coletividade do Botafogo, Fluminense, Sport, Santo André, não adianta nada. Até porque o time é ruim, né? O time é fraco do Botafogo. O time é fraco, o time é fraco. Se não tiver comprometimento, aí já era. Um time meio parecido com os outros aí. Vamos admitir, né? Mesmo com todo o comprometimento do mundo, é difícil. Futebol. Claro. Time que não está tão bem, não tem qualidade normal, não é o fim do mundo, né? A diferença... Não basta, se tiver comprometimento, vai chegar. Não vai. Pode cair. Pode cair. Não, o que parece agora... Gostei da atitude do dirigente do Botafogo. Botafogo. Não é o Estevão. Nessa hora, querer mudar, querer fazer jogo de cena, jogar para a torcida, não adianta nada. Vê o que aconteceu com o Fluminense. A não ser que tenha diagnosticado que o Estevão tem responsabilidade, não conseguiu melhorar. Claro. Quando os jogadores dizem o diferente... Claro, é uma atitude corajosa da diretoria. Da torcida parar de atrapalhar também. O Botafogo pode correr um sério risco aí. É a segunda vez que tem incidentes no vestiário do Botafogo, tentar invadir essas coisas. Com a Portuguesa, por um incidente, a Portuguesa paga até hoje. O Botafogo pode ser prejudicado se a torcida também não se conscientizar que tem mais que apoiar do que atrapalhar. E para encerrar o programa mesmo, uma delegação da FIFA está no Brasil, entre os integrantes, o presidente da FIFA, Joseph Blatter, já discutindo Copa do Mundo, os projetos, e também futebol olímpico, como conta pra gente o Tino Marcos. Um abraço, Kleber, um abraço aos amigos do Arena. É a reunião da mais alta cúpula da FIFA. São 23 membros eleitos no comitê executivo, mais o presidente Joseph Blatter e o secretário-geral Jerome Valk.
Na pauta, questões importantes do futebol, como, por exemplo, o limite da idade olímpica para o futebol. A tendência é de que o modelo atual, com jogadores até 23 anos e 3 com idade liberada, chegue ao fim, termine. Há uma possibilidade forte, um movimento grande para que o limite de idade seja estabelecido em 21 anos e nenhum jogador acima dessa idade. Caso o Comitê Olímpico Internacional não aceite esse modelo imposto pela FIFA, já se fala até na possibilidade, uma cogitação de o futebol sair até do programa olímpico. Outra questão importante tratada aqui é em relação à regulamentação da transferência internacional de jogadores, especialmente para aqueles abaixo dos 18 anos. A FIFA quer criar mecanismos para impedir qualquer tipo de trapaça nessa transferência de jogadores muito jovens. Será feita também uma avaliação da Copa das Confederações e uma projeção de trabalho para as Copas de 2010 e 2014 aqui no Brasil. Kleber Machado. Muito obrigado, Altino Marcos, falando especialmente aqui para a Arena, na questão da Copa. Evidentemente que a FIFA está reunida, escolheu o Brasil como um QG para essa reunião, pensando em 2010, 2014, Copa das Confederações, como você ouviu no boletim do Tino. Agora, para essa questão, duas importantes para a gente, de ficar de olho nas negociações envolvendo jogadores com 18 anos. Você é meio reticente a isso? Você acha que isso é possível cuidar, André? Eu acho que é possível cuidar. Acho que é possível cuidar e acho que, sim, os favorecidos somos nós, né, os fornecedores de jogadores. Sem ferir direito de ir e vir, é possível? É possível. Eu acho interessantíssimo e bom que se esteja pensando nisso. A preocupação, ela é saudável, né? E essa questão olímpica, vocês têm alguma opinião? A Olimpíada seria melhor sem os 3 jogadores acima dos 21? Era 23, né? Acima de 23. A primeira ideia é 21 anos para baixo jogar a Olimpíada. Eu acho que é difícil isso aí, porque em todas as outras modalidades esportivas, os grandes jogadores jogam o Campeonato Mundial da modalidade e jogam a Olimpíada, né? Isso ficou claro há muito tempo. O futebol é que tem essa dúvida, porque a Copa do Mundo até ofusca a Olimpíada como evento global, pelo apelo que tem o futebol. E acho que você privaria o público olímpico de ter alguns grandes jogadores. Você faria quase uma outra Copa do Mundo? Liberaria? Eu não vejo problema, te juro. Não vejo nenhum problema nisso. Se outras modalidades lidam bem com isso, por que o futebol não lidaria? Porque pro basquete é mais importante ganhar a Olimpíada do que ganhar o mais importante. Valoriza-se mais a medalha olímpica do que o Campeonato Mundial. Não sei se com razão ou não, né? Acho que a boa fórmula foi pelo menos três jogadores de qualquer idade, para você levar 3 estrelas, que abrilhantam a Olimpíada. Você ter jogadores famosos, de nome, disputando a Olimpíada no futebol, eu acho bacana. Fazer um torneio juvenil aí de 21 anos, não acho que é o melhor, não. Porque você poderia competir até com o seu sub-21. A FIFA não quer botar empada na Olimpíada, essa que é a questão. A questão é a briga FIFA e COI. A briga é comercial, a FIFA não quer valorizar um evento que não é dela. É simples. Porque em termos de organização ela tem pouca interferência. Não ganha dinheiro, ela não ganha nada com a Olimpíada. E há até algumas restrições de uniforme, né? Camisa, não pode usar patrocínio. Mas é a federação responsável pela organização do torneio olímpico de futebol. Né? Cada federação internacional da modalidade cuida. Aí mas com as restrições comerciais políticas que ela não tem na Copa do Mundo. Ela não tem nada com a Olimpíada. A Olimpíada é do Comitê Olímpico. Bom, sexta-feira tem então a escolha da cidade sede dos Jogos Olímpicos de 2016, com o Rio na parada. O Sport TV vai acompanhar durante toda a semana as negociações, enfim, tudo que rolou. Estamos chegando ao final do programa. Obrigado, Noriega, André, obrigado, o Marco Antônio. Recebemos hoje o Marcão. E para encerrar o programa, imagens super legais, né, da volta do Felipe Massa. Felipe Massa participou de uma competição de kart, mostra que a recuperação é cada vez mais próxima dele estar 100% bem. É legal ver de novo o Felipe com o uniforme dele, brincando sério de kart. Ele com o Popó Bueno, aquele que passou é o Popó Bueno. Aí está o Felipe Massa, com a imagem do Felipe andando de kart, que a gente encerra o nosso Arena Sport TV. Obrigado a todos, um grande abraço.